tema da campanha de missões nacionais para o trabalho no nosso país, no nosso Brasil, é porque Ele me amou. É uma resposta, né? Por que vamos nos dedicar? Por que vamos fazer? Por que vale a pena investir? Por que a gente investe tanto? Por que a gente ama esse trabalho? Por que oramos pelos nossos missionários? Porque nós queremos que essa mensagem tão boa e importante para nós chegue também na vida de outras pessoas. E a resposta é essa: porque Ele me amou. O texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode ler junto comigo? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É uma resposta muito importante para aquilo que Deus está fazendo. Uma resposta importante para a nossa alma. Porque às vezes olhamos para algumas circunstâncias da vida e questionamos alguns movimentos de Deus. E a gente questiona por que Ele decidiu assim, por que isso está acontecendo comigo, por que algumas coisas estão de um jeito e não estão de outro. E esses questionamentos às vezes são muito circunstanciais. Tem a ver com aquele momento, com aquilo que a gente está vivendo. Às vezes parece que nos foge da memória aquela ligação tão importante que temos com o amor de Deus que veio antecipadamente, previamente, já nos alcançou, já nos abençoou, já encheu com a sua graça e com misericórdia. Eu lembro bem, quando chega no Dia das Mães, como é gostoso, aqueles que ainda têm as suas mamães, como é gostoso a gente poder lembrar, ir até ela e representar o nosso amor de alguma maneira, né? Um presente, às vezes uma ligação porque está longe, a gente talvez sentar lá para almoçarmos juntos, relembrarmos bons momentos, tirarmos uma selfie, publicarmos ali o nosso momento juntos. E esse amor das mamães pelos seus filhos, quase que incondicional, né? Quantas vezes os filhos não estão naquele modelo adequado e as mamães continuam amando e querendo bem. E é tão gostoso que nós brasileiros temos esse costume bom de lembrarmos do amor da mamãe e de pensarmos sempre nisso. Eu não posso esquecer. A gente tem um problema, principalmente quando a gente é adolescente. Lembro bem dessa fase, que podia me xingar, podia falar mal de mim, mas não podia falar mal da minha mãe. Não é assim? Acho que ainda hoje é assim, né? É interessante. Nós entendemos o amor que uma mãe tem pelo seu filho. Mas às vezes esquecemos o amor que Deus tem por nós. E esse amor que Deus tem por nós, ele vem de uma história. E essa história se realiza principalmente, e eu estou dizendo principalmente porque não é a única maneira, mas é principalmente quando Jesus se manifesta aqui no nosso meio. É um fato importantíssimo na história do homem. Por isso lembrar dessa resposta, é porque Ele me amou, é muito importante. Talvez a gente tenha momentos difíceis, que a gente pergunta, mas por que está acontecendo isso? Será que Deus não tinha que fazer alguma coisa? Não tinha que acontecer alguma coisa diferente? Será que Deus não está entendendo o que está acontecendo comigo? E talvez eu precise lembrar mais vezes de que essa resposta precisa ser espontânea no meu coração. Ele já me amou. E eu não preciso me entregar à situação. Eu não preciso me entregar àquilo que vai contra Deus. Eu não preciso reclamar da situação no sentido de que eu vou confrontar Deus. Será que Ele não está me entendendo, não está me ouvindo? Mas eu vou acreditar que Ele me amou. São verdades que são importantes no nosso coração. A gente canta para Deus, nada é impossível. E eu lembro que Ele me amou primeiro. Mas quando Ele faz do jeito dele, às vezes eu falo, Deus, vem cá, senta aqui, eu vou desenhar que o Senhor não está entendendo. Essa compreensão para a gente é difícil, né? Você que já é papai, Eduardo e a Patrícia vão passar por isso logo, vai chegar a época certa que vão passar por isso. De não chegar e falar assim, não, mas não quero, é assim, você tem que sentar e explicar. Falo, não, filho, deixa eu explicar para você. Tem coisas que a gente não consegue explicar, a gente vai explicar, eles não vão entender, né? Às vezes eu vejo Deus fazendo isso com a gente também.
Não vou explicar porque você não vai entender, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu amo você. E é a hora que eu vou lembrar disso. Apesar de estar tudo não exatamente como eu gostaria, ainda assim é porque Ele me amou. E essa confiança, essa fé, essa estrutura sólida no nosso coração é importantíssima para o nosso dia a dia. E é porque Ele me amou. Tem uma história no texto bíblico em Lucas capítulo 5. Eu quero compartilhar essa história com você a partir do versículo 1. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia ou acesse aí no seu celular, no seu computador. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. De uma convocação. E essa parte para mim é muito importante, que tem a ver com campanha de missões, tem a ver com o pensamento de que há missionários trabalhando. É que às vezes a gente fala tanto do missionário, que dá a impressão de que o importante é o missionário e ele estar lá. Mas por que o missionário precisa estar lá? Você já parou para pensar nisso? Por que é importante a gente ter um missionário lá, falando de Jesus, ensinando, fazendo trabalho com crianças, fazendo trabalho na sociedade, ajudando os empreendedores daquela cidade, falando com as autoridades, orando com as pessoas, reunindo as pessoas para orar por elas? Por que é importante o missionário estar lá? Não sei se você já respondeu isso no seu coração. Muitos de nós, às vezes, pensamos primariamente no objetivo desse missionário, que é falar de Jesus para essa pessoa. E essas pessoas, 1, 2, 10, 1000, serem alcançadas pela graça de Jesus. É verdade. Mas muitos de nós também temos banalizado o Evangelho, e às vezes a gente não consegue mostrar a grandeza de um Cristo e a glória de um Deus. E por causa disso, essas pessoas também não estão se envolvendo com um evangelho de verdade que foi pregado pelo próprio Cristo. Talvez na nossa cultura a gente foi mudando uma coisa, outra, e a gente está trabalhando muito por uma questão talvez bastante cultural. Alguns numa cultura um pouco mais da história, da comunidade, do grupo, da igreja. Alguns numa cultura bastante inserida no próprio grupo, e a gente vê movimentos diversos tentando encontrar pessoas ou chegar até as pessoas que são conhecidas às vezes pelas tribos que elas representam, e tribos aí entre aspas, né? Uma maneira da gente olhar os diferentes grupos da nossa sociedade, nossa cidade aqui de São Paulo, por exemplo. E às vezes a gente vê essa preocupação tão grande com as culturas, ou a nossa, ou a dos outros, e às vezes perdemos aquilo que Cristo fez, ensinou e mostrou. E eu quero contar essa história, quero ler junto com você essa história, para que você veja como Jesus está fazendo. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou pedir para o pessoal projetar para você ler em casa aí na sua tela, e ficar registrado. Diz assim então: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito.
como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que não está nesse pedacinho que nós lemos é um contexto bastante importante do que Jesus estava fazendo e vivendo naqueles dias. Quando a gente vê alguns capítulos anteriores, eu gosto, quando eu vou ler um texto bíblico, eu gosto de ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, para lembrar toda a história, trazer para esse contexto, o que ajuda muito a entender o que estava acontecendo, né, as questões do momento, para a gente entender a situação. E uma coisa que fica muito evidente, um fato que fica muito evidente, é que Jesus estava manifestando a sua glória. E essa palavra glória é muito importante. A glória tem a ver com a capacidade, com a grandeza. A glória tem a ver com o poder, no caso de Jesus, um poder sobrenatural, maior do que aquele que eles estavam acostumados, do que aquele que eles podiam ter acesso. O texto bíblico diz que Jesus estava em Cafarnaum e que ele havia estado na sinagoga de Cafarnaum. E é bem interessante que, se você vai lá em Cafarnaum hoje, tem ali várias ruínas, né, da cidade de Cafarnaum. Tem uma ruína, a ruína de uma casa, e essa casa é octagonal, e porque acharam ali alguns pertences de pesca, então imaginaram que talvez ali pudesse ser a casa de Pedro, do apóstolo Pedro. Ele morava ali em Cafarnaum. Então a Igreja Católica construiu um templo em cima daquela casa, e bem no meio daquele templo eles colocaram um vidro, e você consegue ver a parte de dentro da casa, de dentro dessa igreja. Então é uma construção muito bonita, algo bem interessante assim, ainda que a gente não tenha toda a evidência de que ali seja realmente a casa de Pedro. A ideia, né, de que Pedro morava ali em Cafarnaum, uma daquelas casas era a casa de Pedro. Então fica algo bem interessante, bem gostoso da gente visitar. E um pouquinho para frente assim, dá para ver, e a gente chega até ali, está a sinagoga onde Jesus entrou, onde Jesus conversou, onde Jesus se apresentou. Quando você visita lá hoje, a sinagoga é de pedras brancas, porque a sinagoga original foi destruída. Mas você consegue ver toda a estrutura e a base em pedras negras, que é a mesma estrutura da sinagoga onde Jesus esteve. Então dá aquela impressão gostosa, né? Quando você vai lá e entra ali, você fala: Jesus esteve aqui, né? Ele pisou sobre essas pedras. Aqui ele anunciou, ele falou. E tem um fato muito interessante, que Jesus curou pessoas ali. Ele mostrou um poder sobrenatural. Eu tenho certeza que eles não cantaram esse corinho que a gente cantou, né? Que nada é impossível para Deus. Mas eles viram isso ali diante dos olhos deles. Eles viram Jesus manifestar-se diante deles, mostrando grandeza, poder, autoridade. Eles trouxeram algumas pessoas que eles não entendiam o que elas tinham, mas elas não estavam bem. E quando essas pessoas chegavam diante de Jesus, elas glorificavam a Jesus, mas eram espíritos imundos que reconheciam o poder e a autoridade de Jesus. E Jesus expulsava esses demônios, e as pessoas eram curadas. Outras pessoas vieram apenas doentes, e Jesus também os curou. E esses milagres aconteceram. E quando Jesus foi para a casa de Pedro, eles trouxeram mais pessoas. E aí eu fico imaginando aquela fila enorme, aquele montão de gente. E quando você vai lá na vila de Cafarnaum, nas ruínas, são lugares bem estreitinhos, casas muito pequenininhas. Eu imagino aquele entulhado de gente ali, que a gente não pode viver mais isso hoje em dia. Aquele montão de gente procurando Jesus. E o texto diz ali, um capítulo antes aqui, desse que a gente leu, o texto diz que Jesus curou todas as pessoas. Foi algo maravilhoso. Jesus estava na casa de Pedro, e Jesus curou todas as pessoas. No dia seguinte, então, quando Jesus acorda bem cedinho, já sai, e ele precisa de um tempo a sós, mas as pessoas já vão acordando e já vão procurando Jesus, porque eles querem ouvir. Eles percebem que Jesus é diferente, que tem alguma coisa diferente em Jesus, e Jesus vai e começa a falar para as pessoas, e começa a juntar pessoas de novo.
E aí Jesus está cercado, tem muita gente, e Cafarnaum é na beira do mar ali, do mar da Galileia, chamado aqui de Lago de Genezaré. E Jesus está meio pressionado, não tem onde ficar, então ele sobe no barco. E a história conta então que eles tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram. E aí quando Jesus fala para eles tentarem mais uma vez, aí a rede enche tanto que precisa da ajuda de outro barco. Jesus mostra de novo o seu poder sobrenatural. E o que Jesus está mostrando é algo que eu gosto de pensar sempre nas suas próprias declarações, nas declarações do Antigo Testamento, que mostravam um Messias que não era apenas político, não era apenas social, mas era algo sobrenatural. Um Messias que não nascia de uma maneira comum, não era um homem iluminado, mas era chamado Emanuel, porque significava um Deus que desce dos céus e está andando entre os homens. Gosto de pensar no Novo Testamento, que também, ainda antes de acontecer tudo isso, aliás, depois de acontecer tudo isso e depois dos nossos dias, esse mesmo Jesus é apresentado não como um homem que deixou apenas um legado, uma história, mas um Deus que se apresenta também como juiz, que vai receber as pessoas diante dele e vai chamar uns para a sua direita e uns para a sua esquerda. Tudo isso são fatos marcantes nessa história. E o que eu achei muito interessante e que chamou a atenção foi que nesse dia que Pedro está com os seus sócios lá, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, e eles viram aquilo e trazem a rede, de repente parece que cai a ficha, como a gente disse, ou dizia antigamente, cai a ficha de Pedro, e ele reconhece uma coisa diferente que ele não tinha visto ainda, e que está aqui bem no versículo 8, que diz: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Essa expressão é uma expressão muito importante. Quando eu vejo Pedro com suas qualidades e defeitos, que algumas a gente já estudou na escola bíblica, um homem bastante impulsivo, ao mesmo tempo que amava muito Jesus, se entregou muito por Jesus, que é sempre o primeiro, ele quer fazer tudo, primeiro, faz parte do temperamento de Pedro. Mas um homem de fé, um homem que entendia, é o homem que entendeu, por exemplo, em outras situações, quando Jesus questiona para eles: e vocês também não vão embora? E aí Pedro é o homem que diz: não, nós vamos ficar aqui porque só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entende Jesus não como aquele homem que deveria ser procurado porque nós temos alguma coisa, alguma necessidade ou algum desejo, mas por essa questão sobrenatural e divina. E Pedro vai reconhecer isso nesse momento. Gente, Jesus tinha feito tantas outras coisas. Pedro já tinha visto Jesus se manifestar de tantas maneiras, mas nessa hora só que caiu a ficha. Não sei se é porque tinha a ver com o trabalho dele. Ele viu pessoas sendo curadas, ele viu demônios sendo expulsos, ele viu tanta coisa acontecer e estava junto com Jesus. Ele andou com Jesus, viu Jesus, mas a parte mais importante ainda não tinha acontecido, que é reconhecer que ele precisava trabalhar os seus pecados. Ele precisava resolver isso com Jesus. Porque Jesus era sobrenatural, ele tinha poder, ele mostrou sua glória, mas tinha uma questão que muitos não perceberam, que era a questão da santidade de Deus na vida de Jesus. Abrindo um parênteses aqui, eu estou bem contente, irmãos, de ouvir o Noah chorando, cantando, falando, viu? Que a gente não pode ter as crianças, a gente está sem o nosso trabalho infantil por causa da pandemia, então não é problema se os papais vierem e mamães vierem aqui com os seus filhos, eles participarem do culto aqui, tá? Não é problema nenhum, viu? A gente se alegra com isso, Não é problema. Essa santidade de Jesus, parece que Pedro viu quando tinha a ver com o seu trabalho. Então, na hora que ele viu que um monte de peixe apareceu do nada, ele falou assim: isso não é natural. Claro que ele falou, não está escrito, eu estou imaginando aqui. Ele pensou: então isso não é natural, isso é algo
diferente, tem que vir um poder, tem que aparecer, ou tem que existir um poder diferente. E quando ele percebe esse poder, é interessante que ele não fala, bom, eu tenho um desejo. Ele não fala, deixa eu aproveitar aqui. Ele não pensa nos próximos dias dizendo assim, Senhor, se o Senhor fez isso hoje, você não pode fazer isso todo dia? É bem interessante que o coração de Pedro se alinha exatamente com o plano de Jesus. Que o plano de Jesus não era vir aqui para curar todas as pessoas, porque ele precisaria continuar andando aqui até hoje, que tem muita gente aqui que está precisando de Jesus curar. O plano de Jesus, ao curar as pessoas, era justamente mostrar a sua glória. Era mostrar o seu poder. E, novamente, eu gosto de pensar nisso, a maneira como Jesus se coloca em 2 capítulos aqui apenas. Ele tem poder, então, sobre a doença, sobre a morte. Ele tem poder sobre os espíritos, sobre os demônios. Ele tem poder sobre a natureza. Todas as coisas obedecem às suas palavras e às suas ordens. E o que Pedro reconheceu aqui é algo fantástico. Então, Pedro entende o que aconteceu. E Pedro está ali dizendo para Jesus, Jesus, você não pode ficar perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Esse reconhecimento foi muito importante. E foi isso mesmo, a partir desse momento, que Jesus vai dizer algo importante para ele. Então, Jesus diz para ele, está no versículo 10, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Já que Pedro entendeu o que é o Evangelho de Cristo agora, já que Pedro entendeu quem ele era e quem era Jesus, e as coisas agora estão bem classificadas, não há mais dúvidas, então agora Pedro está pronto para indicar quem é esse Jesus. Porque pregar o Evangelho é você falar de Jesus, né? Pregar o Evangelho, as boas novas, significa há alguém que veio dos céus, que conhece o seu coração, mas pode resolver o seu problema com Deus. Esse é o Evangelho, que fala de alguém. E quando Pedro entendeu quem era Jesus e quem ele era, está resolvido. Agora sim, Pedro, eu tenho uma missão para você, e você vai anunciar. Você vai ser esse pescador de homens. Agora, quando você lançar alguma coisa, você não está lançando apenas uma isca, né? Mas você está lançando alguma coisa boa, você está lançando salvação, você está lançando a graça de Deus. Eu gosto de pensar assim, que misericórdia tem a ver com aquele cuidado de Deus, né? Quando a gente está precisando da chuva aqui em São Paulo, lá no Nordeste, você foi, a gente começa a orar, Deus tem misericórdia da gente, manda essa chuva que a gente precisa de água, e aí uma hora Deus manda a chuva, Deus, obrigado. A gente está passando uma situação difícil, você pede aquele livramento de Deus, e Deus, por suas misericórdias, nos atende, cuida de nós, e por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos, diz a palavra de Deus. Misericórdia de Deus, mas graça tem a ver com salvação. Graça tem a ver com aquela coisa boa. Eu acho bonito quando o texto, eu não entendia quando era pequeno isso, eu falei, mas o que ele quer dizer com isso? Quando o texto diz, achou graça aos seus olhos. Como assim achou graça? Porque para mim achar graça era achar engraçado, né? Eu não entendia quando achou graça. E Deus vem com essa graça que a gente olha e fica admirado e vê e acha bom, faz bem para o coração, que gostoso. Traz paz. E Romanos 5:1 diz que, tendo sido justificados, agora temos paz com Deus. Sendo justificados. Essa questão é importantíssima. E eu queria lembrar você de que esse Jesus veio para trazer paz com os homens. E ele mostrou a sua grandeza, de que aquilo que ele falava era verdade. E quando ele disse para fazer alguma coisa, ele não disse, vá até a certo lugar e cumpra esse ritual. Jesus não disse, comece a vir todos os anos para Jerusalém, porque os judeus já faziam isso, e ele não estava falando sobre isso. Jesus também não disse para eles com algum amuleto ou algum símbolo da sua presença, da sua divindade, referenciarem o que Deus estava fazendo.
Jesus não disse, a partir de mim, esses que vão ficar, eles serão um símbolo da minha presença. Também não disse bem assim. O que ele disse foi sobre a igreja, que seria o seu corpo, e que teria a autoridade dele, não uma autoridade própria. É muito bonito de ver. Jesus nos torna participantes da autoridade dele. Mas ele continua dizendo que nós precisamos crer nele mesmo, nas suas palavras. Jesus se apresenta como eu sou, Jesus se apresenta como Deus, Jesus se apresenta como alguém que você pode amar, como alguém que você pode confiar. Jesus apresenta com essa autoridade sobre a doença, sobre a morte, sobre os espíritos malignos, o poder das trevas, sobre o poder da natureza. Jesus se apresenta de todas as formas, como essa autoridade sobre todas as coisas, vindo do céu como manifestação da graça de Deus. E é essa graça que Ele quer que chegue até as pessoas. Mas não chega uma graça pedindo por favor. Não é uma graça que diz assim, você não gostaria? Olha, se você fizer isso, eu faço aquilo. É uma graça que chega de graça mesmo. Que não cobra. E a gente gosta sempre de dizer que custou muito caro, mas que não cobra. É só a fé. É só você crer no que Ele disse. E muitos de nós cremos, sim, cremos. Mas cremos naquilo que a gente escolhe. A gente faz uma seleção da nossa fé. E a gente começa a colocar o que nós entendemos que é fé. E nós brasileiros temos muita fé em tudo. Eu continuo tendo fé, por exemplo, no meu Corinthians, que está bem difícil, né? Eu continuo tendo fé, uma hora vai chegar o tempo dele, né, Marcelo? Está difícil por enquanto, né? Mas a gente continua tendo fé. Mas isso não significa nenhuma mudança espiritual. Nenhuma mudança na história. A história do homem é escrita pela uma fé genuína naquele que controla as coisas. Quando a gente fala da fé em Deus, não significa que eu creia que tem um Deus lá e que Ele me ama e que agora é só eu seguir minha vida, porque não foi isso que Jesus disse para crer. Quando Jesus mostra o seu poder, quando Jesus mostra a sua glória, quando Jesus vem oferecer a graça de Deus, Ele vem dizer que nós precisamos crer naquilo que Ele ensinou, para acreditar nas suas palavras. Há um debate bem interessante, quando Jesus fala assim, vocês examinam as Escrituras, porque vocês pensam ter nelas a vida eterna. Mas são elas mesmas que falam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Jesus não está falando para acreditar num texto e deixar a Bíblia aberta lá na sua casa e ler aquele texto todos os dias para trazer forças espirituais para você. Jesus está dizendo, creia em mim, o que eu fiz, o que eu sou, o que eu falei, o que eu ensinei. Tem uma história escrita antes sobre Jesus, de quem Ele seria. Tem uma história escrita durante o tempo de Jesus, quando Ele se apresenta, e Ele comprova todas as coisas que Ele falou. E tem uma história escrita do que vai acontecer depois. Para que tudo isso que vai acontecer depois, aconteça a nosso favor. Daqueles que estarão junto com Jesus, daqueles que creram em Jesus, daqueles que viveram o que Jesus ensinou. Aí sim faz sentido. E muitos não creem, por exemplo, que Jesus vai chamar uns para a sua direita e outros para a sua esquerda, mas foi Ele mesmo que disse. Então é a parte seletiva, eu começo a selecionar. Bom, mas eu creio desse jeito. E Jesus está dizendo que nós somos chamados. E começa aqui com esses discípulos. Começa, por exemplo, com Pedro nessa história aqui, quando Jesus diz, agora eu quero que você vá pescar homens, que você leve essa glória, essa grandeza, que você fale as minhas palavras, para que as pessoas creiam em mim. Pedro não tem uma autoridade em si mesmo, ainda que o Espírito de Deus se manifestasse através dele. As pessoas começam a olhar para Pedro como um homem também diferenciado, como um homem também com algumas capacidades sobrenaturais, e Pedro repreende e diz, não é para mim que vocês têm que dar glória. Pedro lembra e ensina em quem a gente deve confiar. Por quê? Essas manifestações de Jesus que foram vistas por Pedro foram realmente apresentadas e esses discípulos vão pregar o Evangelho e eles vão anunciar o Cristo, a sua glória e o seu poder.
E quando a gente pensa hoje em tudo que nós estamos vivendo, e que nós somos chamados para viver essa fé, e para anunciar essa fé, a resposta ainda continua sendo: porque Ele me amou. Mas não termina aí. Ele me amou sim, mas tem essa outra parte agora, tem o continuar. Então Deus me amou, Deus mandou misericórdia, mandou graça, mas tem essa outra parte agora, que eu também vou viver essa graça de Deus, eu também vou crer nas suas palavras, e eu também vou agora ser esse pescador de homens, que vai ver homens que estão sofrendo, que estão pagando o preço às vezes dos seus erros, das suas decisões erradas, ou homens até bem-sucedidos, mas que as suas almas, o seu espírito está vazio, ou todos os homens, como diz Romanos 3:23, que estão longe da glória de Deus. E eu vou mostrar para eles que mesmo estando longe de Deus, o próprio Deus derramou graça para que eles fossem justificados. E eu vou lá para todas essas pessoas e vou contar a história de um Deus que se fez presente, que amou o homem. E ao contar essa história, eu talvez pudesse dizer: você sabia que Deus amou você? E aí você já lembra de um texto. Qual é o texto que você lembra quando a gente começa a falar sobre isso? Fala alto, irmão, por favor. João 3:16. É assim, porque Deus amou o mundo. Ele amou sim, Ele derramou graça, Ele derramou misericórdia. Mas a minha preocupação hoje, ao tratar isso com vocês, é lembrar que as pessoas precisam conhecer a glória de Deus. As pessoas precisam conhecer essa grandeza de Deus. As pessoas precisam conhecer as palavras de Jesus quando Ele se apresentou na sua autoridade. Gosto muito de dividir o meu testemunho, as coisas que Deus fez na minha vida. Deus cuidou de mim muitas vezes, da minha família. Tenho histórias de manifestações sobrenaturais de Deus. Gosto de contar isso. Mas isso tem a ver com a minha história. Também quero ver o que Deus faz na sua história. Como Deus escreve os seus dias. E as nossas histórias podem ser diferentes, e de vez em quando elas se unem, como hoje à noite, que a gente está junto aqui, ou pela internet. Mas a minha preocupação é se a gente vai estar junto lá no final de todas as coisas, quando Jesus anunciar agora o seu juízo, e quando Ele manifestar agora o seu poder, e agora Ele vai fazer a seleção. Eu quero que as nossas histórias continuem juntas, nesse bom sentido, de Jesus chamar à sua direita. Há um amor de Deus derramado, e algumas pessoas ainda não entenderam nem a fé e nem o amor de Deus. Eu já quero pensar com você sobre isso. E quero concluir pensando que a primeira coisa que nós precisamos ver nessa história é um Jesus que se revela. Jesus se revelou. Estava ali. Eu vou usar uma expressão bem chula. Estava na cara de Pedro. Estava ali em frente dele. Pedro estava vendo tudo. Jesus se apresentou. Mas Pedro não era capaz de ver isso. E muitos de nós ainda não estamos vendo. E muitas pessoas ao nosso redor também não estão vendo. Sabem a história de um Deus, sabem a história de Jesus, mas não estão vendo a grandeza e a glória desse Jesus. Essa é a primeira informação que eu queria que você visse. A segunda informação é quem realmente é Jesus. E nessa história, Pedro entendeu. O que Pedro estava preocupado é que a vida dele era uma vida de pecado, e que ele sabia que, sendo um homem pecador, ele não poderia estar perto de Deus, e ele precisa de uma transformação, e é isso que Jesus vai trabalhar com ele. Nessa hora Jesus não usa um pouco de barro, nessa hora Jesus não fala algumas palavras, Jesus não impõe a mão, mas começa um processo. Ali começa, você vai andar comigo. O andar com Jesus é transformador. O andar com Jesus vai fazer com que Pedro seja transformado. E até Jesus morrer, parece que Pedro não entendeu todas as coisas ainda. Parece que Pedro só vai entender quando depois que termina João, você vira mais algumas páginas. É esse Pedro que se levanta para explicar os profetas. Um homem pescador, que não era estudado nem nada, ele vai falar dos profetas antigos. Você já imaginou alguém chega na porta e perguntar: o que vocês estão fazendo aqui e tal? E aí você que vem aqui na frente fala: eu vou explicar.
Lá em Joel está escrito assim, você começa a citar Joel, você faria isso? Está no seu coração o livro de Joel aí? Porque Pedro fez exatamente isso. Pedro entendeu a glória de Deus, entendeu o poder de Deus. Então, a segunda parte dessa percepção que eu quero trabalhar com você hoje é que Pedro entendeu um Deus santo apresentando a sua glória. E a terceira parte que eu quero fechar com você é esse entendimento que quando a gente vai apresentar isso para as pessoas, não é apenas jogar uma isca e ser o pescador, porque Pedro jogou a rede que não tinha nem isca. Pedro jogou a rede e não pegou a noite inteira. Quando que Pedro pegou? Quando ele jogou a rede, logo que Jesus falou assim, joga agora. Na autoridade de Jesus, Pedro jogou a rede e as coisas funcionaram. Talvez nós estamos lançando a rede, tentando abençoar pessoas, querendo salvar o mundo, querendo pescar homens. Muitos de nós gostamos de dizer quantas pessoas já foram salvas pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha oração, pela minha pregação. Talvez a gente simplesmente precisa lembrar da grandeza de Deus e de quanto nós somos pequenos e contar com essa autoridade de Jesus, para que Ele diga, jogue agora. E aí eu jogo e vidas então são trazidas para esse novo tempo e essa nova realidade. Eu vou pedir para você ficar em pé, nós vamos orar. Eu queria que você orasse por essas 3 percepções na sua vida. Primeiro, que Jesus está diante de nós, tem se revelado durante o tempo, lá no passado mais distante do Antigo Testamento, no passado quando Ele se encarnou, no nosso presente e também se revelará no futuro. Qual é a percepção que nós temos de Jesus? Como nós olhamos para Jesus? O segundo é essa noção de quem nós somos, de como temos respondido a esse amor de Jesus. E terceiro, como nós compartilhamos isso. A gente tem lançado redes num mar que não tem peixe. Nós temos levado a glória de Deus para as pessoas, para que elas entendam que há uma grandeza, que realmente a solução da vida delas está nesse Jesus. Nós temos ensinado, aproveitando a vida do Noah hoje, nós temos ensinado os nossos filhos, as nossas famílias, essa grandeza de Deus, essa afinidade com Deus, esse reconhecimento, essa unidade com Deus. Convido você a pensar em tudo isso e apresentar a sua vida ao Senhor nessa oração. Eu quero orar com você. Logo depois de orar, a gente vai cantar o Bem-aventurado. Louvemos? Tá. E nós vamos cantar que nós reconhecemos essa glória de Jesus. Vamos cantar que Ele é digno do louvor. Eu pedi para você cantar com alegria. Você imaginar diante do Senhor aquele dia, quando Ele estiver chamando pessoas, umas para a sua direita, outros para a sua esquerda, que você foi chamado à direita de Deus. Não por causa de um peso, não porque você fez, porque você teve uma vida de dedicação, mas por aquilo que Ele fez, porque Ele nos amou. Por causa desse amor de Jesus. Eu quero que você responda esse amor de Jesus como um filho responde ao amor de uma mãe. Como alguém que responde o amor de uma pessoa amada. E aquilo não é pesado. Eu vou citar bem rapidinho para vocês. Hoje eu fico pensando como aquilo foi difícil, mas a Ana Cláudia morava a uns 25 minutos a pé de casa. E eu ia para casa dela todos os dias. E como eu não tinha muito recurso, até ia, de condução até a casa dela, mas na hora de voltar não dava. Então eu ia a pé para casa. Todo dia, 25 minutos até chegar em casa. Naquela época, aqueles 25 minutos passavam que eu nem via, Tinha dia ainda que eu ia olhando as estrelas, a lua, ficava admirando aquilo. Como aquilo era gostoso, não era pesado. E eu estou fazendo só essa referência para terminar dizendo para você, amar a Deus não é pesado. Responder ao amor de Deus é algo que flui do nosso coração com muita alegria. É gostoso, é prazeroso. Essa convicção da glória de Cristo Jesus, do seu amor, é digno de louvor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos pelo Emmanuel, o Deus conosco, o Cristo Jesus que se encarnou e que veio andar no meio de nós. Ele nos abençoou com graça e com misericórdia.
E o Senhor ainda tem derramado sobre nós essa graça e muitas misericórdias. Ainda clamamos a Ti que precisamos do Senhor para tudo isso. Mas vemos nessa história, na Tua palavra, quando Jesus mostra toda a grandeza dEle, toda a Sua divindade, o Seu poder e a Sua glória, e muitos ainda não viram. Muitos se aproveitaram disso, mas continuaram longe de Jesus. Ó Deus, hoje nós estamos sendo impactados pela Tua palavra, para respondermos ao Teu amor. E queremos decidir, por causa desse amor do Senhor, queremos tomar as decisões da nossa vida baseadas na Tua graça e no Teu amor. Queremos estar seguros das coisas boas e das coisas ruins, por causa do Teu amor. Queremos ter a nossa fé baseada também no Teu amor, nas Tuas manifestações. Foi porque o Senhor nos amou, nós queremos viver assim, queremos andar nessa certeza. Queremos responder a Ti, não pesados, não murmurando, nem nos preservando, mas gastando a nossa vida, para que outras pessoas vejam essa grandeza de Deus. Nós queremos ser esse corpo de Jesus, comprometido com Cristo, para andar nessa autoridade de Jesus, para que ao lançarmos as redes, tudo isso seja bênção chegando na vida das pessoas, para também tirar-lhes o peso, o fardo, e para virem andar com Jesus Cristo. Usa as nossas vidas, usa os nossos missionários, que nós sejamos discipuladores, bons seguidores de Jesus, e bons mestres para ensinarem outras pessoas também a seguir Jesus. Use esta igreja, use as nossas vidas, abençoa-nos nesta noite. Ora ao Senhor em nome de Jesus e abençoa estas vidas com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo do Senhor agora e para sempre. Amém.